Muito boa noite. Nós estamos aqui toda terça-feira no nosso programa O Resgate da Cultura Cristã. E hoje nós teremos, boa noite, a Kathleen já entrou, estou vendo aqui a Gabriela. Daqui a pouco o pessoal vai entrando. E nós teremos também a presença da Vivian, minha esposa. E nós falaremos hoje sobre um livro muito importante aqui para a educação clássica, né? Sobretudo para quem quer montar um currículo clássico e para quem já faz homeschooling. É o livro A Mente Bem Treinada, de Susan Wise Bowser. Vamos aguardar mais um momento aqui para a gente ver se a Vivian entra. Tenho o livro em minhas mãos. A Mente Bem Treinada. A Mente Bem Treinada. Aqui já está entrando a Vivian. Só mais um momento. Olá, Vivian, boa noite. Boa noite, Alessandro, tudo bem? Tudo bem, e você? Tem uma luz aí, está iluminando. Pois é, tá ruim? Vê se assim ficou melhor. Melhorou, mas Melhorou? está bem refletindo bastante essa luz. Só se eu apagar aqui. Está bem iluminado mesmo. Mas muito boa noite, estou vendo aí a Maria Cecília também presente, a Júlia Maria, a Gabriela. Gabriela, sejam bem-vindas. Todos bem-vindos, gente. Nós falaremos então hoje sobre o livro da Susan Bauer, A Mente Bem Treinada, um guia para a educação clássica em casa. Tá? É o livro de Susan Bauer, junto com a sua mãe, Jessica Wise. Então, Vivian, você leu bastante esse livro, já praticamente decorou esse livro. Ele quase que se tornou uma Bíblia para você, diga-se de passagem. De fato, é verdade. Então, se tornou mesmo. Se tornou algo assim, é mesmo um manual, né? Um manual que pode ser utilizado para a educação clássica. É um manual prático, né? No sentido assim, que ele não traz a filosofia da educação, né? A antropologia, no sentido de dizer como se deve educar o ser humano, assim, os fundamentos, né? Para uma educação. Ele já traz a ponta, né? Ele já está lá na ponta, ele não está trabalhando os princípios, né? Todo o background que deve ter do tema. Ele está trabalhando já o tema na ponta, ou seja, professor, estudante e currículo escolar, em especial, que é o nosso tema de hoje, né? Uhum. As contribuições deste livro na formação de um currículo escolar. Mas lembrando que um currículo escolar clássico católico, né, não vem só de contribuições práticas, obviamente, que toda a escolha, os critérios, vem de uma filosofia da educação e de uma antropologia teológica e a própria antropologia e filosofia clássica. Sim. De fato, o livro dela, inicialmente, a gente não poderia dizer que ela faz muitas análises teóricas, mas a introdução dela nos dá aí um parâmetro sobre aquilo que ela vai falar, né? Sobretudo explicando a educação clássica. Ela conta inicialmente que essa educação foi aplicada pela sua mãe, e quando ela se deu conta, ela estava aplicando o trivium. E aí, de fato, ela foi entender por que aquilo foi tão frutuoso na vida dela,
na vida dos seus irmãos, né? Ela tem mais dois irmãos, cada um seguiu uma carreira distinta, mas a Susan Bauer, para quem não conhece, é uma professora, ela ainda é viva, nasceu em 1968, historiadora, doutora em História Americana pelo College of William and Mary, da Virgínia, e mestre em Literatura do século XVII e em Línguas e Literatura Orientais Antigas. Tá? Então, uma professora, é alguém que atua, né, na educação já há um longo tempo, mas que aprendeu todo esse processo clássico, esse sistema, né, de ensino, se a gente pode dizer assim, dentro de casa, porque o pai e a mãe contribuíram muito para que ela tivesse uma educação em casa, uma educação domiciliar. E com isso, ela, aplicado na vida dela, ela viu que era frutuoso e ela também começou a aplicar isso na vida dos seus filhos. A mãe dela conta que eles não iam muito bem na escola, tinham dificuldades ali em se engajarem com o movimento escolar, com todo o ambiente escolar, e que em determinado momento alguém sugeriu que ela fizesse homeschool. A mãe dela ficou um pouco assustada pensando naquela proposta, porque ela não tinha ninguém muito próximo que fizesse homeschooling, e ela mais aceitou a ideia e partiu para esse método de ensino em casa, educação domiciliar. E foi criando aí todo um programa de ensino domiciliar, de como que isso poderia ser aplicado. E à medida do tempo, né, que foi passando, ela foi adaptando, melhorando, E ela adequando. foi vendo também como que a filha foi mudando, amadurecendo, né? Não só afetivamente, como intelectualmente, né? Diante dos olhos dela, né? Sim. Isso eu considero assim, esse livro, de fato, ele é quase que um testemunho de vida, né? Lógico que depois ela estudou, como você falou, ela se formou, né, em línguas antigas e tudo mais. Mas é um testemunho de algo que foi de fato aplicado, você entendeu? Uhum. Ela não é teoria que ela está dizendo aqui, foi algo aplicado com ela, né? Esse guia é fruto de vida real, né? Então, o que traz para a gente essa análise, né, experimental de como funciona a educação clássica aplicada, né, o Trivium aplicado nos dias de hoje, isso é importante, né, que é algo novo, né, porque nós estamos em tempos modernos onde abandonaram algumas ferramentas da aprendizagem. E como a mãe aplicou isso com os filhos, né, uma delas a Susan viu que de fato são ferramentas perdidas, porque ao resgatar essas ferramentas, ela se identificou, ela entendeu, né? Não só entendeu melhor, como ela viu, olha, isso é como eu funciono internamente, a minha inteligência e a minha vontade funcionam assim. Parece que essas ferramentas acessam a minha inteligência e a minha vontade. Isso faz toda a diferença, né? Porque ao aplicar uma metodologia, né, que a gente pode colocar assim, uma metodologia das artes liberais, nós não estamos falando só de coisas que aconteceram em tempos passados, né, ou a Idade Média, ou os primeiros cristãos, mas estamos falando de algo aplicado aqui há 30 anos atrás, e que depois disso veio se multiplicado, em especial nos Estados Unidos, né? E hoje não conta só apenas em educação domiciliar, como homeschooling, mas também em muitas escolas
que com testemunho conseguiram reproduzir essa vivência, né? Essa filosofia de vida familiar que a educação clássica católica traz, também reproduzindo em escolas regulares, Sim, onde o Colégio São José é um deles, né? correto. Ela até mesmo cita aqui, né, a Dorothy Sayers, né, que foi uma escritora, Isso. e ela tirou, né, daquele grande discurso de Dorothy Sayers, que é muito conhecido, aquele pedaço que você acabou citando aí, que é: nós perdemos as ferramentas de aprendizagem e, na sua ausência, podemos fazer apenas um trabalho de remendos e retalhos. Então, Exato. Sayers citou isso, que foi perdida as ferramentas da aprendizagem. E o que hoje se faz é apenas remendos e retalhos. Nós estamos tentando aí remendar, colocar retalhos para que, de fato, nós busquemos uma educação que foi perdida. E a própria Susan Bauer cita, no início do seu livro, ela faz aí uma introdução dizendo que é educação clássica. Ela faz assim um resumo bem rápido e simples, Uhum. para que as pessoas entendam, né? Então, eu vou ler aí um pedacinho do que ela diz, o que é a educação clássica. É um estilo de educação que enfatiza a linguagem, não concentrado em imagens. Isso eu acho muito importante. É um ensino que enfatiza a linguagem, não concentrado em imagens. Hoje nós estamos tão acostumados, e ela vai falar bastante nesse livro sobre isso, então, estamos tão acostumados que a educação está utilizando assim de uma forma bastante progressiva a questão de imagem, televisão, iPad, celular, né? Então, assim, as ferramentas aí eletrônicas sendo muito utilizadas na educação, mas a educação clássica não é isso. A educação clássica, ela estuda, ela se atém mais, ela tem o foco na linguagem e não na imagem. A educação clássica exige que os estudantes usem e entendam palavras em vez de comunicar-se com o uso de imagens. É um estilo de educação intensivo em história, que oferece aos estudantes uma visão abrangente da aventura humana desde o seu início até os dias de hoje. A educação clássica treina a mente para analisar e extrair conclusões. Tanto requer quanto desenvolve, olha, isso é importante, tanto Uhum. requer quanto desenvolve a autodisciplina, a habilidade de lidar com uma tarefa difícil que não promete uma recompensa imediata em favor de um ganho futuro. Então, ajuda com que o aluno aprenda isso requer, né, mas também ensina com que ele tenha uma autodisciplina, para que de fato É, ele não tenha um ganho imediato, mas um ganho futuro. sim, não é um ganho imediato, no sentido que há um amadurecimento, obviamente, há um tempo que a gente precisa de aprender, né, as palavras. Depois que nós somos alfabetizados e aprendemos a ler, há um tempo para a gente aprender o significado das palavras, há um tempo para amadurecer esse conhecimento, para organizarmos os significados, há um tempo de relacionar e tal. Então, por isso não é um ganho a curto prazo, né? Algo que você simplesmente lê mecanicamente sem entender nada e como se tivesse o objetivo só na leitura mecânica, né? Não, não é, um objetivo na leitura mecânica. O objetivo é que, de fato, aos poucos vai amadurecendo, então domina a linguagem, a capacidade de autoexpressão com eloquência, por saber usar a linguagem.
por saber usar as palavras e qual a melhor palavra de se usar num discurso, né? Num discurso falado ou num discurso escrito. Então, a capacidade de argumentar com consistência, com eloquência, né? O uso copioso da palavra, como diria aí João Crisóstomo, né? Que há tempos em que os cristãos precisarão usar mais do que só de exemplos, né? Precisarão usar farão uso, né, copioso da palavra. E aí é onde a educação clássica entra de cheio, como você está falando, está lendo aí, ela está concentrada na linguagem, no uso da linguagem, na compreensão da linguagem. Ainda lendo um pedacinho aqui, diz o seguinte: produz, então, estudantes letrados, curiosos e inteligentes, que têm uma ampla gama de interesses e a habilidade de acompanhá-los. A mente bem treinada, agora ela falando bem do livro, é um manual sobre como preparar, né, o seu filho ou preparar o aluno, o estudante, para ler, escrever, calcular, pensar e entender. Então, isso é o resumo assim daquilo que seria o livro. Ele é um manual sobre como preparar o seu filho, ou preparar o aluno, o estudante, para ler, escrever, calcular, pensar e entender. E para Exatamente. atingir esse objetivo, precisa-se passar por alguns processos, né? E o processo que ela indica aqui é nada mais, nada menos do que o trivium, que é a educação clássica, as artes liberais. E ela, sim, é bem prática nesse sentido. Ela vai falar conosco exatamente como que nós podemos fazer isso. Tá? Daí, Vivian, você pode adentrar mais especificamente sobre o que nós vamos falar hoje. É a contribuição dela para um currículo clássico católico, né? Um currículo escolar. Então, como que esse currículo escolar pode ser montado? Bom, primeiro, a primeira coluna vertebral que ela coloca, que é o trivium, né? Que seria, então, em todo esse ambiente a qual entraria o recheio das disciplinas. Então, o ambiente, ele se ergue como se fosse vou dar o um exemplo aqui, né? Ilustrar com a imagem de um edifício, né? Que se ergue por andares. E esses andares, então, são ciclos de aprendizagem, né? Então, ela constrói um primeiro andar de conhecimento, um segundo andar, um terceiro andar. Esse é o trivium, né? Em três partes, isso que é o trivium, 3 partes. Então, a primeira parte do conhecimento é organizar este conhecimento. A primeira parte chamada de gramática. Só que ela aplica isso não só para o conhecimento de um texto, mas ela aplica isso já para anos escolares. Então, é como se aqui no Brasil a gente tem Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, né? Então, o Fundamental 1 seria caracterizado por esse primeiro conhecimento da gramática. Não é gramática da língua portuguesa, né? Aqui gramática significa algo que se ordena, algo que organiza, algo que classifica, que identifica, que dá o significado de cada coisa, né? Então pode ter a gramática da matemática, a gramática da linguagem, a gramática da história e geografia, a gramática das ciências, né? A gramática das línguas modernas, seja do inglês, do francês, do italiano, a gramática da própria religião, de artes e de música. Tá? Então, o que é a gramática? Seria o significado de todos os elementos
né? De todo o currículo, eu monto um currículo da linguagem, do começo ao fim, e nessa primeira parte, que aqui no Brasil é chamada de Fundamental 1, é justamente a parte onde a abordagem deste conteúdo é dado de maneira ao que o estudante se ordene quanto ao significado das coisas, né? Ele consegue separar em caixinhas. Ele deve minimamente saber definir o que é e o que não é. Bom, se tal elemento é isto, então ele não é aquilo, né? Então, isso seria então a primeira parte do conhecimento. A segunda Ela, parte do conhecimento, você quer falar um pouquinho dessa? não, eu nem quero, eu quero só lembrar de três palavras que ela utiliza para simbolizar, não, para nos indicar o que é o trigo, né? Que seria um processo, ela diz assim, que são as ferramentas que a mente usa para aprender. Então, a memorização, a organização e a expressão. Então, primeiro o processo da gramática seria esse processo de memorizar, de guardar as coisas, né? De reter as coisas na memória. Depois organizar isso na memória, que seria aí o período da lógica, da relação, e depois a expressão, que seria o período da retórica. Então, ela usa essas três ferramentas de aprendizagem que a mente necessita para aprender alguma coisa, ela usa com essas três expressões: memorizar, organizar e depois expressar. É só para lembrar que ela faz a separação de uma coisa e da outra. E memorizar, né, Alessandre, você precisa dar bastante combustível para a memória, né? Ou seja, bastante significado, ler novamente. Não é só o excesso de conteúdo, não é só a questão de muito conteúdo. Pode se dar, porém, você precisa realmente saber definir. Então, você vai saber o que é, por exemplo, o que é um animal vertebrado, o que é um animal invertebrado, o que são os verbos, o que é uma operação matemática, ela é dividida em partes, o que é adição, e assim por diante, né? Em cada uma das disciplinas, seja história, aí conforme ela, inclusive, bom, depois a gente entra nos detalhes de como ela coloca o currículo, né? Vamos falar aqui só da abordagem. Então, para que tenha memória, precisa dar esse conhecimento de forma ordenada, esses significados, e depois ela vai para a segunda parte do prédio, desse edifício que nós estamos falando do conhecimento. E esse segundo andar, ele fala justamente da lógica. Ela dá o nome de lógica, você fez uma correlação aí com a organização. Então, começa a pegar todos aqueles significados e a distribuir em caixinhas e relacionar, né? Ela começa, então, essa segunda ferramenta do Trivium começa a organizar a nossa inteligência. Bom, então, são os mamíferos ou são os animais aquáticos, começa a ter aquela escala de ordem. Ok, são animais, mas tem tipos diferentes, né? Ok, tudo é história, mas aconteceu em tempos diferentes. Aqui é a gramática, mas a gramática tem a parte da ortografia, que eu sei, aprendo como escrever, e tem a parte que eu começo a falar das palavras em si, se são verbos, se são substantivos e etc. Então, eu começo a relacionar uma coisa com a outra, né? Erguendo aí a segunda parte. A Inclusive, ela terceira diz, parte.
Falando Pode ainda da falar. segunda parte, É, ela diz assim: sim. a segunda fase da educação clássica, o estágio lógico, é uma época em que a criança começa a atentar a relações de causa e efeito, as relações entre os diferentes campos do conhecimento e ao modo como os fatos se enquadram numa estrutura lógica. Então, vai de fato aí mostrar as relações de causa e efeito das situações. Então, tal coisa é aquilo, não, diferente daquela outra coisa, ela é isso e não é aquilo, e depois vai Uhum. mostrar causa e efeito. Ah, se isso daqui não é aquilo, então, né, os seus princípios dados ali, a pessoa não vai confundir e nunca chegar à conclusão de uma coisa que não é verdadeira. Daí Exato. que, pensando nisso, por isso que a educação hoje, estudando a educação clássica, os alunos aprendem a concluir coisas verdadeiras e discernir aquilo que é errado, por causa que os princípios lhes são dados e, claro, com a mente treinada para a lógica, vai chegar à conclusão que uma coisa é e uma coisa não é. Uma coisa é certa, uma coisa não é certa. Então, é um processo aí que É, precisa é, ser é, trabalhado. Que, no geral, não é trabalhado. Por quê? Porque quer-se que não se chegue a conclusão nenhuma. Quer-se, hoje a sociedade quer o quê? Que sejam todos relativistas, né? Então não tenha um pensamento fechado, um raciocínio lógico, concluído, concluso, né? Quer que o negócio fique meio perdido, assim, todo o processo do conhecimento. Então a isso. lógica é muito E importante é isso. importante que ela faz toda essa abordagem, né? Então, o Trivium aplicado aos anos escolares, então essa segunda parte encaixa no Brasil do sexto ao nono ano, né? Como Fundamental 2. Então, a lógica, então toda a abordagem dos conteúdos serão desse aspecto, por esse aspecto. É como se fosse uma segunda camada do conhecimento. Essa segunda camada, ela é feita, então, com causas e efeitos, deixando isso de maneira mais evidente para os estudantes, né? Que tudo tem uma causa e tudo gera uma consequência, uma reação. Também tem essa parte de organizar o conhecimento, sintetizar, né? Olha, você leu esse texto, vamos sintetizá-lo. Ele está falando do quê, né? E aí não só olhar os significados, mas tentar achar uma linha de raciocínio nos textos, no conteúdo, né? Em qualquer obra que está sendo estudada, nessa segunda parte. E a terceira parte, aplicada no ensino médio, né, já pede aí, então, a capacidade, está aí começando a amadurecer a capacidade de se expressar com eloquência. Então, o que o estudante já fez? Ele passou no Fundamental 1, aprendendo o que são as coisas, dando significado, sabendo o vocabulário, enriquecendo o seu repertório de temas, né? Depois ele passa no segundo estágio, que é o Fundamental 2, partindo da educação clássica, onde ele começa a relacionar as coisas, onde ele vê essa causa e efeito. E o terceiro estágio, aonde já é uma abordagem que ele já sabe examinar um texto, organizando os significados, relacionando os significados, entendendo, sabendo interpretar o que o autor ou os autores das obras ou dos artigos ou dos textos quiseram argumentar, quiseram falar. Então, esse estudante é capaz de expressar, ó, este autor está aplicando, está falando tal argumento. Porém,
Como esse estudante sabe aplicar a lógica, ele vai falar: esse argumento não é consistente porque ele está errado nessa premissa, a base dele, né, não tem base. Então, o estudante é capaz de analisar um texto e falar que esse texto está consistente ou não consistente. E ele é capaz, depois de resumir tudo isso, entrelaçar tudo isso e expressar juízo de valor, né? Sobre um autor, sobre outro, correlacionar autores que falam similarmente, ou seja, falam coisas parecidas, têm o mesmo argumento, autores que não falam coisas parecidas, né? Então, tudo isso ele é capaz de fazer. Aí depois a gente pode falar aí, então, construído esse currículo, né? O esqueleto do currículo está aí desenhado. O edifício do conhecimento. Então, desde o fundamental, primeiro ano, aqui a gente pode trazer aqui também educação infantil, ela traz a educação infantil fazendo parte da gramática, né? Ela propõe a educação infantil incluso na gramática. Então, desde a educação infantil até o Fundamental 1, estamos aqui. Segundo, a lógica no Fundamental 2. Terceiro, a retórica no ensino médio. Então, está aqui essa espinha dorsal, esse edifício do conhecimento. Agora, nós precisamos colocar o recheio disso, né? Ela começa a rechear aí com o quê? Antes da gente dar esse recheio, deixa eu ler um pedacinho que, de fato, quando ela vai falar sobre a retórica, né? Sobre essa terceira etapa. A fase final da educação clássica, chamada de estágio retórico, é erguida sobre as duas primeiras, né? Então, sobre a gramática e sobre a lógica. Nesse ponto, o estudante de ensino médio aprende a escrever e falar com força e originalidade. Hoje se fala tanto em originalidade, mas a pessoa precisa ter atravessado esses dois ciclos Tem de amadurecido aprendizagem o para que, de fato, ele conhecimento, né? tenha algum argumento. Exato. Que Hoje ele tem quer alguma exigir da criança, não originalidade. sabe A criança não sabe nada, quer como, ele não tem perguntar nem para condição. ela o que ela acha. Exato. Não faz sentido. Então, aí já começa a errar. O estudante da retórica aplica as regras da lógica aprendidas durante o nível intermediário, bem como a informação fundamental aprendida nas grades iniciais, né? Ela está falando grades aqui, mas são os graus iniciais, né? Na verdade, o livro estava em inglês, foi traduzido para o português como grades, né? Para expressar suas conclusões em linguagem clara, vigorosa e elegante. Então, esse vai ser lá o objetivo da retórica. Ele vai expressar em linguagem clara, vigorosa e elegante. E aí, depois ela vai falando no livro que a educação clássica é mais do que um padrão de aprendizagem. Ela tem, claro, primeiramente um foco na linguagem. O aprendizado é conquistado através de palavras, escritas e faladas, em vez de imagens. Por que isso é importante? O aprendizado através da linguagem e o aprendizado através de imagem exigem hábitos de pensamento muito diferentes. A linguagem exige que a mente se esforce mais. Na leitura, o cérebro é forçado a traduzir um símbolo, palavras na página, em um conceito. Imagem, tais como as vemos no vídeo, televisão, internet, permitem que a mente permaneça passiva. De frente à tela de um vídeo, o cérebro pode recostar-se e relaxar, enquanto, de frente a uma página escrita, a mente é obrigada a arregaçar as mangas e pegar no pesado. Então, o que nós estamos vendo hoje na educação? Que as crianças estão sendo ensinadas a viver de uma forma passiva.
e não de uma forma ativa. A leitura faz com que o cérebro passe a agir, a inteligir, né? Se a gente É, pudesse. a gente pode fazer um exemplo. Olha para você ver. Se você coloca uma música sem clipe, sem ser vídeo, uma música para você escutar a linguagem ali com melodia. O que você escuta, você faz, se você fechar os olhos, você faz uma imagem mental. Você pega o que está falando, só naquela melodia, às vezes pode ser até numa língua que você não sabe, e só aquela melodia já te leva a pensar em algo, a formular na inteligência imagens mentais que aquelas melodias levam a inteligência a formar. Agora, depois, lendo um texto sem muitos desenhos, né? Tem um desenho ou outro para te dar vamos dizer, uma dica, Alguma né? imagem. Dá uma Isso. motivação, uma imagem que você, quando pega aquela imagem, você começa a curiosar Um outras flash. coisas naquela imagem. Oi? Seria apenas um flash. Um flash, isso. E aí, então, a partir você está lendo, vê uma imagem muito simples, e aí você começa a curiosar sobre aquela imagem, a sua inteligência começa a trabalhar, começa a despertar. Como seria isso que está sendo relatado aqui na história? E para isso, livros de literatura, os clássicos, são muito bons para fazer este exercício. Você fazer a leitura e a imaginação, né? Uma das potências aí, né, da própria inteligência, a imaginação começa a entrar em ação, porque ela começa a imaginar como que seria esse canto que aqui está relatado, como que seria essa roupa que aqui o autor está descrevendo, como foi essa situação. Então, narrativas, histórias, os clássicos da literatura são bons para fazer esses exercícios. Depois de muito bem exercitado isso, durante todo esse tempo, então você é capaz de escrever com riqueza de detalhes, situações, relatar situações de modo completo, com uma linguagem completa, de modo que você se faça entender o que realmente aconteceu. Você consegue transmitir a outrem, né? Uma situação com riqueza de detalhes, né? E até começando a brincar, construindo poemas, brincando com aquela situação, porque você já dominou tanto a linguagem que você já começa a brincar com ela. Você já não dá só um significado, você dá outros significados similares, brincando, fazendo um poema, fazendo rimas. Então, aí vai crescendo, né, esse domínio, né? Como, vou dar aqui um exemplo de dirigir o carro, né? Quando você aprende a dirigir o carro, você tem que dominar ali várias coisas, né? Seja o freio, seja o acelerador, mesmo quando for carro automático, ainda você não sabe se pode pisar muito no acelerador. Sendo embreagem, é mais um elemento, a embreagem, é o retrovisor, é se o carro vai passar e vem um barulho e tem uma buzina, ou seja, vários elementos que você precisa dominar. E pouco a pouco você vai dominando, de modo que depois você dirige dominando vários elementos, né? Mas sem fazer conta de cada detalhe, né? Cada raciocínio desse. Dominar a linguagem também passa por isso. Primeiro, você precisa. Eu preciso, né? A criança, né? Está aprendendo a ler. Aí ela aprende a ler, tem aquela dificuldade de falar as palavras, de pronunciar a palavra. Aí depois tem a dificuldade de escrever bem, escrever corretamente. Aí depois tem a dificuldade de montar a frase, montar o texto, um texto que tenha significado, que tenha sentido. Aí depois que monta esse texto, aí vai então para tentar relacionar com alguma coisa.
Aí depois ver se espelha em algum autor. Ou ela vai ler algum autor e aí já esse jovem estudante já vê se isso faz sentido com aquilo que ele escreveu. Ele vai dominando pouco a pouco esses elementos. Né? Isso é um domínio. Então, para nós conquistarmos o domínio de uma linguagem, né, precisa passar por todo esse treino. Por isso, mente bem treinada. Porque precisa passar por esse treino. O treino da imaginação, o treino da memória, o treino do raciocínio pela lógica. Então, minimamente esses três aqui, né? A educação clássica. E se você não utiliza ela, você não usa. Se você só usa a educação por meio do iPad, do videogame, ou seja, até por plataformas de conteúdo, vamos lá, você não usa. Você não usa essas ferramentas que você tem na sua inteligência, na sua imaginação. Né? Embora o assunto não seja esse, mas só aí trazendo um pouquinho, né, de como um currículo clássico acessa a nossa inteligência com plenitude. A inteligência humana coloca todos os elementos da inteligência humana em ação, né, em atividade, eu diria assim. Imaginação, memória e raciocínio. Muito bem. E falando agora de uma forma bem prática, no colégio nós adotamos, tentamos aí adaptar, né, para um currículo clássico, e ela dá algumas dicas que são bem práticas, né? Que seria, por exemplo, que nós criamos no colégio, o fichário, cria sua narrativa, deixa eu ver o que mais. Tem várias coisas ali que ela foi indicando como coisas bem práticas que nós utilizamos hoje no colégio, que isso contribui muito para que, de fato, a educação clássica seja aplicada. Quais elementos ali que a gente poderia dizer praticamente para as pessoas entenderem como que nós montamos um currículo clássico? Olha, desse aspecto que você falou, eu vejo assim como as atividades de fixação, né? Como que ela propõe as atividades de fixação. Ela propõe isso, então agora, diante desse edifício, vamos fatiar aqui um pouquinho, né? Agora não o verticalmente, agora vamos horizontalizar, ok? Então, nós erguemos um prédio vertical de 3 andares do conhecimento. Agora vamos verticalizar. Horizontalizar. Então, esse horizontalizar estão as disciplinas, o português, a linguagem mãe, né, que pode ser o português, o inglês, o francês, depende de qual país está. Então, a linguagem mãe, depois a matemática, história, geografia, ciências, as línguas modernas, né? Religião, artes e música. Dentro de cada uma dessas disciplinas, ela propõe essas atividades que você falou. São atividades próprias de cada uma dessas disciplinas. Então, da linguagem, vamos lá. Os elementos que ela trabalha na linguagem. Então, ela trabalha a estrutura ortodoxa da linguagem, que é a gramática. A ortografia. A ortografia. Então, o como se escreve e quais são as regras dessa linguagem. Correto. Né? Então, o primeiro é isso. Então, como se escreve, se é Z, se é S, a pronúncia, o que uso, o que não uso, quais são as regras da linguagem. Se é substantivo, se é verbo, se usa, se tem acento, se não tem, né? Obviamente que tudo isso dividido nos anos escolares, né? Sem sombra de dúvida, hein? Sem sombra de dúvida. Eu acredito que ela tenha tido um pouco de contribuição da Ratio Studiorum dos jesuítas, tá? A maneira como ela propõe aqui no livro bate muito com a proposta dos jesuítas, embora
de fato, ela não falou muito, mas como ela estudou a educação clássica e os jesuítas aplicaram a educação clássica, com certeza ali foi analisado alguma coisa, né? Mas a gramática, a ortografia, depois a escrita, né, disso, então tanto a caligrafia como a produção de texto, também conhecido como a redação, e aí essas várias formas de escrita, né? Seja uma dissertação argumentativa, primeira pessoa, terceira pessoa, uma narrativa, uma história, uma produção de texto conforme os temas, né? Os estilos de escrita. Depois a leitura como fluência, né? Então, o treino dessa leitura em voz alta e depois... Isso assim, esse é o rudimentar mesmo. Ali na educação infantil mesmo, ela sugere bastante leitura e em toda essa fase gramatical, a leitura é fundamental. Claro, a educação, de um modo geral, a leitura é fundamental, sem dúvida. Mas Sim. nesse primeiro estágio, ele é muito, muito importante. Muito importante. Então, é importante no que diz respeito à leitura em voz alta, a fluência, ou seja, ler fluentemente, né? E depois dessa leitura, a interpretação de texto, né? Então, uma leitura que depois que eu leio, eu entendo que eu estou lendo, né? E faço uma interpretação de texto. Então, vamos lá, os elementos da linguagem. Níveis, né, de leitura. A leitura, ela usa estrutural, digamos assim, que seria mesmo aprender a ler. Né? Então, você sabe a ler, mas você não está analisando o que aquela palavra... Isso, Aquela... exatamente. Então, Depois, durante toda essa disciplina, toda a linguagem, em todos os anos escolares, ela propõe trabalhar esses elementos com diferentes graus de complexidade. Isso fica muito claro, né? Então, os graus de complexidade vai aumentando conforme os anos escolares. Então, desde a educação infantil até o ensino médio, aumenta esses graus de complexidade, porém é trabalhado a ortografia, a gramática, a leitura, a fluência dessa leitura, a interpretação de texto, a caligrafia, a redação. Então, isso é trabalhado em todos os anos escolares, aumentando o grau de complexidade. Depois, nós temos a matemática. O que ela sugere de matemática são programas. Programas que trabalham de modo realista, né, o contexto matemático. E não de modo só nominal, né? Ou seja, fazendo um exercício fora de realidade, fazendo um treino de números. Como se números não refletissem uma quantidade que se tem na realidade. Entende? Então, ela realmente ela coloca aí algumas orientações, algumas dicas até de programas, mas todos os programas que ela indica, que ela instrui até um pouco, são programas que trabalhem a partir da realidade, né? E um programa que hoje é trabalhado no colégio é a matemática do Ray, né? Que é um programa que trabalha de fato a matemática a partir da realidade, de um contexto, de uma necessidade que nós temos de relacionar coisas práticas. Né? Nós temos essa necessidade, tudo que nós vamos fazer na prática, ao levantar tem um horário, ao ir para a cozinha você toma água num copo grande, médio, pequeno, você faz uma receita, você tem ali números, muitas coisas da nossa vida. Para quem vive, todos nós viemos, né? Antes de existir cidade, tinha toda a questão de fazendas, né? Toda uma questão rural. Então, como semear, de quantos em quantos metros, de quantas em quantas distâncias. Então, a matemática ela sai de uma necessidade humana de dimensionar as coisas, de contar coisas, de dar soluções matemáticas para as coisas. Então,
o programa, um programa matemático, ele tem que vir a partir daí. E trabalhando aquilo que você falou. Faz a decodificação, né? Aquela primeira leitura do que está sendo falado e cria uma imagem mental, ou seja, começa a dar os passos de abstrair, né? Então a matemática ela faz isso, ela abstrai a realidade de uma quantidade, simbolizando por um número e depois fazendo contas com esse número, né? Isso Conforme a também projeção. estaria bem próximo da matemática de Singapura, não? A matemática de Singapura é inspirada na matemática do Ray, que Tá faz muito... todo esse trabalho do concreto, pictórico e abstrato, né? Dá Ok. esses passos também. Aí depois nós temos história e geografia, né? A proposta dela, se você, acho que você essa parte aí também você domina bem, fala aí para nós como que ela propõe a história e geografia. Ela divide aí, né, e, claro, ela sugere, é uma coisa assim muito relevante para entender a história, ela sugere que seja dividido em etapas, né? E que seja seguido uma ordem cronológica, lógica e cronológica. Então, primeiro, divide em etapas, então, a Idade Antiga, depois a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. Então, para Deixa eu... cada ano escolar, se poderia utilizar o ensino da história e da geografia, e isso é muito ligado uma coisa com a outra, em cada ano escolar. Então, o primeiro ano escolar poderia estudar a Idade Antiga, isso estou falando aquilo que ela está propondo, né? O Uhum. primeiro escolar, a primeira grade, né, que seria o primeiro grau lá nos Estados Unidos, seria a Idade Antiga, o segundo ano a Idade Média, o terceiro ano a Idade Moderna e o quarto ano seria a Idade Contemporânea. E isso, nesse período gramatical, seria apenas não um conhecimento aprofundado da história e da geografia, mas seria um conhecimento mais de conteúdo. Então, você pode sugerir bastante data para o aluno aprender as datas, aquilo que aconteceu naquela idade antiga, aquilo que aconteceu na idade moderna, na idade média e tal. Então, bastante conhecimento nesse sentido, né? Nomes, lugares, países, dá bastante elemento aí para ele conhecer, não profundamente os fatos, mas e os lugares, mas saber pelo menos os nomes das coisas, né? E quando ele ocorreu. E ela sugere também, uma coisa que nós adotamos, a linha do tempo, para que o aluno identifique aonde está sendo estudado, que período que está sendo estudado. Então, eu estou falando de Idade Média, eu estou pensando aí num período de 453, mais ou menos, de 476 até 1453, né? Tá lá o professor de história dando os parabéns, porque ele sabe muito melhor do que nós sobre isso. Mas, então, é um método que ela ensina, que ela propõe. Depois ela vai propor que no segundo, no período intermediário, né, ela chama no grau intermediário, a história e a geografia seja dada de uma forma bem parecida com aquilo que foi dado lá no período gramatical, mas com maior complexidade e com conhecimento mais profundo. Então, ele não vai apenas saber de datas ou de pessoas, mas ele vai entender o que aconteceu ali que levou aquele fato histórico. Como que se chegou ao conhecimento de tal coisa na geografia. Então, ele vai ter um conhecimento mais profundo. Depois, lá no período da retórica, ele sim vai poder expressar aquilo que ele aprendeu já na gramática e na lógica, no período da gramática e da lógica. Então, seria mais... Podendo ter aí essa... Na narrativa, ele vai substituindo conforme vai sendo os graus, né? Essa narrativa vai substituindo por síntese e vai substituindo
por um projeto retórica, que seria uma lauda, né, de um artigo científico, quase, né? Chega-se a isso ao terceiro médio, né? Estão, para os pequenos, se propõe um desenho, se propõe uma narrativa, se propõe palavras gancho, né, que resumem o que foi falado, né? Depois já sintetiza isso em alguns temas, subtemas, fazendo pequenos resumos e assim até ter a capacidade de escrever, né? Pelo menos falando o que o autor falou, né? Isso é bem importante, pelo menos sabendo conjugar que a história ela está ligada à geografia, porque os homens se desenvolveram em um espaço e a geografia é o estudo da Terra, né, e de tudo que aconteceu, né, nos espaços, né, aonde foram cultivados, aonde habitaram, por que que houve as guerras, toda a economia, aí a gente já pode envolver com matemática, né? Toda a economia, a forma de se ordenar uma comunidade se dá pelo espaço, a briga pelo espaço. Aí, se o espaço produz muito, aí todo mundo quer brigar por aquele espaço. Se o espaço não tem recursos naturais, ninguém quer brigar por aquilo. Né? E aí, então, a quantidade de recursos também comanda a quantidade de brigas e de disputa por um espaço. Vê que aí a gente já está falando de história, geografia e matemática. Né? Obviamente, né, como todo ser humano, que infelizmente disputa, não só por espaço, mas disputa por poder, disputa por quem tem mais, né? Então, ali ele está sabendo contar quantos mais ele tem, seja de recurso, de que mais vantagem ele pode ter. E assim se dá toda a organização econômica, né, de uma sociedade, se dá toda a organização geográfica de uma sociedade e se dá toda a organização dos personagens, quais são as interações dos personagens e o que essas interações causaram, né, na história. O que um fez para o outro, que fez para o outro, que juntou, que fez conluio. O que hoje a gente vê no Brasil bastante, né? Fazendo panelinhas e quem fica junto com quem para ficar contra o outro. Então, isso é história, né? Isso aconteceu em muitos outros países e aconteceu em anos passados que nós não temos nem noção, que não tem registrado, né? Quantas relações humanas que aconteceram, que geraram muitas coisas boas, né? Mas que também geraram coisas não tão boas. Então, tudo isso o estudante é capaz de perceber como ricas relações humanas que propiciaram, né, a organização de comunidades. E ele percebe como isso age na organização dessa economia, e etc. Né? E sem ter uma abordagem como essa da educação clássica, de fato, sem ter um currículo dessa forma, que tem esses pontos de conexão, fica muito difícil de percebermos um todo do conhecimento. A gente fica com um conhecimento muito desconectado de uma coisa da outra, muito partido, né? Muito em partes. Então, esse currículo escolar, ele traz um conhecimento de um todo, de partes que se conectam entre si, né? E não que estão divorciadas entre si. O próximo, eu diria que é as ciências, né? Também se organiza aí em 4 pontos, que é ciências da terra, ciências da vida, física e química, e ela propõe a física e química desde os tenros anos, né? Ou seja, como que interagem os elementos da natureza,
como que as leis da física, né, os princípios da física também são constatados, né, como que a nossa natureza está organizada, ordenada. Então, tudo isso ela propõe e também estudando a cada estágio de conhecimento. Nos 3 estágios, estuda os 4 temas, aumentando o complexo, o grau de complexidade também, né? Então, aí agora falta religião, artes e música, né? Ela fala muito da apreciação. Então, terminando o currículo, né? Só retomando e fechando para quem está ainda acompanhando aqui com a gente. Então, nós erguemos algo vertical, o currículo, e depois nós horizontalizamos ele, colocando as diversas áreas desse currículo. Então, a área da linguagem, depois a área da exata, né, com aí a matemática, a área também aí das humanas, com história e geografia, depois agora as áreas biológicas, né? E agora, mais uma vez, a parte humana, né? Que é a religião, artes e música, né? Em todo o tempo da história, o homem se deu conta que tinha alguém superior a ele que organizava tudo. Os gregos não sabiam dar esse nome, tinham o nome da inteligência do universo. Mas depois veio a revelação em Jesus Cristo, né? Aí no tempo do Advento. Então a religião é esse religar do homem, ele descobrir de onde ele veio, a sua origem, né? Então ele é criatura, né, de um Deus que o criou. E isso permeia toda a história, né? Não é algo isolado que hoje a gente vê a religião. Então, isso permeia desde os primórdios, né, de história humana que a gente já pôde, de historiadores que já relataram, acharam escritos, simbologias, etc. As artes continuam contribuindo nisso, continuam contribuindo nas simbologias humanas em todos os tempos, nas grandes arquiteturas, e aí relacionando mais uma vez artes com a matemática também, além de relacionar a arte com a humana, né? Com a história e geografia. Então, as artes das grandes épocas, né? E o desejo de mostrar com as artes a beleza, né? Exato. A beleza, porque assim, a A educação clássica, beleza da proporção, da simetria, sim. a educação clássica trabalha muito com isso, né? A busca do belo, do bom e do verdadeiro, né? Então, se a gente busca a verdade, por exemplo, na matemática ou na linguagem, na arte, com certeza a gente vai buscar aí a beleza, né? Proporcionalidade, tudo. É importante. Da música também, né? Também como forma de expressão artística. A música, ela tem alguns elementos, até eu faço menção aqui de uma plataforma de conteúdo que estão trabalhando muito bem essa questão, que é do Brasil Paralelo, né? Traz aí os elementos da música, o mínimo de elementos que a música deve ter, né? De melodia, de harmonia, de letra, de narrativas que podem ser contadas por meio da música. Nós temos grandes compositores que narraram, por exemplo, a morte de Cristo e a sua ressurreição. Quiseram colocar isso em partituras, né? Nos tons dos instrumentos, por exemplo, né? Nas melodias. Isso é muito... para nós, é muito novo,
mas é algo que para eles, né, para esses compositores, era muito natural. Você querer contar uma história, porque como a música, ela é fácil a memorização dela, né? Você grava muito bem a melodia dela. Então, o que acontece? Você faz uma narrativa musical, você lembra rapidamente, você guarda isso. Não sei se já aconteceu com você. Tem músicas que ao tocar você fala, nossa, me lembrou exatamente aquele momento e às Sim, vezes de muitos anos atrás, né? correto, isso mesmo. Então, ela ajuda a fazer memória. Ela ajuda a fazer memória, imaginação e todos os elementos que a gente falou da inteligência, né? Além de proporcionar, né, a música verdadeira, que tem todos esses elementos, proporciona a concentração, né, da nossa inteligência. Né? Ela estabiliza a nossa inteligência, ela estabiliza os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, de modo que a gente pode nos equilibrar, né? E mais uma vez nos concentrarmos para o conhecimento. Né? Então, a música é mais do que necessária para uma educação clássica. E assim se forma um currículo, basicamente um currículo clássico. Claro, nós esquecemos de falar só uma coisa aqui na questão da linguagem, e ela cita ali, que é a questão do estudo de uma língua clássica, de uma língua antiga, né? No caso do colégio, nós estudamos aí o latim, mas pode ser o latim, pode ser o grego, né? Ela mesmo cita a linguagem, o grego ou o próprio latim, que seria importante também no conhecimento de uma linguagem antiga, necessário para que um currículo estude a linguagem clássica. Nós temos ali alguém que já está expressando, expressando o seu desejo próximo do pai e da mãe. Mas, então, a linguagem, precisa estudar ali uma linguagem clássica, né? Uma língua antiga, que seria o latim ou o grego. E aí, de fato, se forma todo um currículo de uma educação clássica baseada aí no trívio, né? Na gramática, na lógica e na retórica. Isso mesmo. Eu creio que passando assim a gente consegue dar um esboço do que seria esse livro. Sim, Como é que com certeza. É para um livro um pouco mais de quase 1000 páginas, né? Que ela teve o trabalho de detalhar, né? E a gente, de fato, trouxe a contribuição dela para montar um currículo clássico, né? Sim. Que tem a contribuição, deve ter a contribuição de tantas outras obras, como Sim. aquela que a gente falou no início, que é a Ratio Studiorum. Essa também contribui muito para a construção de um currículo. Contribuiu bastante para a gente construir o nosso currículo também, né? A gente não pode dizer que está a contribuição, né? Existem outras contribuições, como a Vivianismo Studiore dos jesuítas, é uma contribuição em tanto para construir um currículo clássico. Mas a Susan Bauer conseguiu aí também sintetizar um currículo clássico como ele deveria ser, menos assim adaptado aos tempos modernos. Eu acho que é muito válido. Quem tem interesse, quem tem, de fato, alguns pais que estão procurando homeschooling, algumas pessoas que estão interessadas em conhecer a educação clássica, ou conhecer como que nós aplicamos o currículo no colégio. Isso é uma nós vamos, porque, de fato, muitas das coisas que nós tiramos está dentro desse livro. Que é somente ele. Mas uma das coisas que nós utilizamos foi o livro da Não estou fazendo propaganda no sentido comercial. Que foi
de fato, muito útil. Chega agora, né, a nosso momento final. Eu queria que você desse aí as suas considerações finais para que nós terminemos o nosso programa hoje de uma forma assim, que eu acho que ficou bem prático para as pessoas entenderem como montar um currículo clássico, né? E claro que vai trabalhar bastante em cima disso, mas as dicas foram dadas então aí para serem aplicadas. Olha, eu realmente sou suspeita em falar, né, sobre o currículo, sobre a educação clássica. É algo que, quando cruzou, né, a minha vida, realmente teve muitas mudanças, né, na estrutura do pensamento, na estrutura do meu pensamento, na forma como ver todas as coisas, analisar, julgar, né, dar juízos, né, valores. Então, o currículo, ele é como se você desenhasse uma jornada, né? É uma pequena jornada que você desenha, que tem começo, meio e fim. Então, você pode falar a jornada do estudante no português, na língua portuguesa. A jornada do estudante na matemática, a jornada do estudante em cada uma das disciplinas. E a grande jornada do estudante nos anos escolares, né, passando por todas elas. Uma jornada, ela deve, para ser bem feita, né, bem aproveitada, ela deve ter os seus principais elementos, os principais pontos, né, de parada de uma jornada, os principais elementos. Esses elementos que darão fundamento de, ao terminar essa jornada, você sabe por onde você percorreu, né? E você chegou em algum lugar. Isso é importante, porque na jornada do conhecimento, você precisa sair de um lugar e chegar em outro. E enquanto estiver fazendo a sua jornada, saber para onde você está indo. Então, é isso que o currículo proporciona, né? O caminho de onde o estudante vai sair e vai chegar. Então, estabelecendo aí os objetivos, conforme a sua natureza humana. E a natureza humana envolve inteligência, envolve vontade, envolve a parte física e envolve a parte espiritual. Então, o ser humano é corpo e alma, né? Então, ele tem a parte física e espiritual interligada. Então, esse currículo, ele deve ser feito de modo que atenda essa natureza humana. Você não está fazendo um currículo, né? E não haveria como fazer um currículo para um animal irracional, que não tem inteligência. Não teria necessidade, né? A gente não precisa fazer um currículo para um cachorro. Né? O cachorro basta você adestrar o caminho, ele não precisa entender lugar, ele não precisa entender nada. Ele só precisa te obedecer, conforme você dá os toquinhos, ele anda, né? Já o ser humano, não. O ser humano, ele questiona, ele quer saber por quê, aonde, vai, volta, né? E como aquilo encaixa dentro dele. Então, eu diria que então esse currículo é a grande jornada do nosso conhecimento e acrescentaria do nosso autoconhecimento, do nosso conhecimento do mundo material e do nosso conhecimento de onde viemos e para onde iremos. E enquanto estivermos cá nessa terra, né, nesse período transitório, então, isso tudo dará para nós, esse período transitório, dará para nós a maturidade,
para chegarmos um dia na eternidade. Então, veja, né? Acabei de fazer uma conexão simples de um currículo escolar que está ligado a conduzir-nos para o céu, por exemplo, né? Que não está ligado apenas a formar intelectualmente para esta terra, mas muito mais do que isso, né? A nos formar para esta terra e para a eternidade. Então, agradeço aí, né, a maneira como você conduziu também nessa live e aí interagiu comigo. Muito obrigada. Eu também quero agradecer a tua presença, agradecer a presença de cada um que ficou conosco esse tempo todo, onde nós pudemos falar sobre o currículo e essa grande obra, né, de Susan Bauer, que de fato não é apenas um manual de alguém que está indicando alguma coisa que pode dar certo. Não, é alguém que experimentou na sua própria vida e que deu certo. Né? A sua mãe experimentou e depois ela também experimentou e isso foi frutuoso na sua vida. Então, eu agradeço a presença de todos. Lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, nós estamos aqui nesse programa O Resgate da Cultura Cristã. Nós estamos nessa jornada em busca de um resgate de uma cultura cristã para a nossa sociedade. Se você participa conosco toda semana, convide outras pessoas. A cada semana nós falamos de um tema interessante, sobre alguma obra importante. Tá? Então esteja sempre conosco. Muito obrigado a você e uma boa noite. E até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Um abraço, boa noite. Até mais. Um abraço. Tchau.